Eu sei que já deves ter te perguntado isso milhões de vezes. Para onde vai o meu dinheiro? Eu sei porque é que trabalhas tanto, fazes negócios, mas parece que existe um imã que puxa o dinheiro para bem longe de ti. Por que é que no final do mês a tua conta bancária está sempre vazia? E a explicação que costumas dar a ti mesma é: não ganho o suficiente, preciso trabalhar mais. Ou ainda, a vida está muito difícil. E se eu te dissesse que essas razões são reais, sim, mas não são a causa? Se eu te disser que tens uma relação com o dinheiro que foi decidida antes mesmo de tu nasceres, que foi herdada, programada, e que enquanto não trabalhares essa causa, pode ganhar mais dinheiro, mudar de emprego, fazer 1000 folhas de cálculo, estudar sobre finanças e o padrão continua igual. Hoje vamos falar do que quase ninguém fala. E no final vais fazer um exercício que pode começar a mudar isso ainda hoje. E antes de continuar, deixa-me avisar-te, mais à frente vou contar algo que aconteceu numa reunião de negócios em que quase perdi uma cliente, por causa exatamente disto, do que vamos falar hoje. Nunca tinha contado isto publicamente. E fica até o final para saberes como foi essa história. Deixa-me então desconstruir uma coisa primeiro. A crença que aprendeste sobre dinheiro. Dependendo de como foi a tua infância, possivelmente aprendeste que o teu problema com dinheiro é gestão. Precisas de uma folha de cálculo, precisas de cortar despesas, precisas de ter mais disciplina. Isto sim é verdade, mas ao mesmo tempo não é uma verdade absoluta. Uma ferramenta não funciona se a mão que estiver a segurar não estiver firme. Eu já vi mulheres com folhas de cálculos impecáveis que leram todos os livros sobre abundância, que praticavam a lei da atração para atrair dinheiro e mesmo assim continuavam no mesmo ciclo. O dinheiro entrava e saía na mesma velocidade, porque o problema nunca esteve na folha de cálculo, estava na herança, no que o corpo delas aprendeu sobre o dinheiro, o que é que ele realmente representava na vida delas. Vou dar-te aqui alguns exemplos de como inconscientemente podes ter aprendido o que o dinheiro representa para ti. Na casa onde cresceste, o dinheiro era motivo de conflitos, porque havia sempre discussões, desentendimentos, ameaças. Podia também representar perigo, porque quem tinha dinheiro na tua família era olhado com desconfiança, era julgado, criticado, ou ainda mais fundo da raiz, porque no campo sistêmico, se ninguém na tua família antes prosperou financeiramente, isso significa que se tu tiveres mais dinheiro, estás a atrair as tuas origens. Logo, assumes que o dinheiro não é para ti, porque nunca viste uma mulher na tua família a ter muito dinheiro. E olha que não falo sobre milhões, falo do básico, como ter uma reserva, poderes viajar, viver com alguma tranquilidade e desfrutar da vida sem aquela sensação de estares a atrair os teus. E para que compreendas, nenhuma folha de cálculo trata isso. Nenhum curso sobre finanças ensina isso. O que trata isso é o trabalho interior. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. E se algum desses exemplos que eu acabei de dar já deixou-te assim a pensar, respira fundo, porque o que vem a seguir é a parte que mais mulheres me dizem que as fez chorar. É a minha própria história. Vamos agora buscar uma memória da tua infância. Pensa quando eras criança. Qual era a sensação, o sentimento em casa quando havia pouco dinheiro? E o que é que acontecia quando havia muito mais dinheiro? Se sempre que chegava o final do mês, vias a tua mãe a suspirar, preocupada, involuntariamente o teu sistema interno assimilou que dinheiro é sinônimo de estresse. Se vias o teu pai mais calado do que o normal, quando as coisas em casa estavam difíceis, assimilaste que falar de dinheiro é perigoso. E se ouviste aquela famosa frase, dinheiro é para os ricos, ou nós não somos assim,
automaticamente memorizaste sem perceber que ter dinheiro não é algo seguro para ti. Para teres noção sobre o que uma crença sobre dinheiro pode trazer para a nossa vida, vou contar-te uma história muito pessoal que aconteceu comigo. Há cerca de mais ou menos 3 anos, eu já trabalhava por conta própria aqui em Portugal. Tinha a minha pequena empresa. Tinha reuniões, negociações, tudo isso, né? Eu sabia o meu valor. Sabia exatamente quanto cobrava. O mesmo até que as minhas concorrentes cobravam para fazer o mesmo trabalho. Uma amiga apresentou-me uma possível cliente. Fui até lá, sentei-me, conversa daqui, conversa de lá. Estava tudo bem, até ela perguntar: quanto é que tu cobras pelo teu serviço? Eu sabia a resposta, só tinha de dizer o valor e mais nada, mas a palavra não saía. A voz tremia, fiquei tão insegura que parecia que todo o conhecimento que eu tinha, de repente, não valia nada. E o valor que saiu da minha boca foi muito abaixo do que realmente eu cobrava. Eu lembro-me da cliente olhar para mim e dizer: só? E naquele momento, até ela deixou de confiar no meu trabalho, porque um preço baixo demais também diz muito sobre a pessoa que o dá. Só que diz a coisa errada. Acredito que deve estar a te perguntar: por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu tinha um teto. Não era falta de coragem naquele dia. Era um limite que o meu sistema já tinha decidido muito antes daquela reunião. E de onde vem um teto destes? Às vezes, vem de uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas está lá. Quem és tu para ganhar mais dinheiro do que a tua mãe ganhou? Mais do que a tua avó alguma vez sonhou? Mais do que as tuas tias, as tuas irmãs alguma vez tiveram? Isto tem um nome. Na constelação familiar, chamamos de lealdade ao sistema. O teu inconsciente está a ser fiel a um padrão familiar. Está tipo a dizer: se eu tiver mais do que os meus, estarei a atraí-los. Certamente que já ouviste aquela história de pessoas que ganharam na loteria, no Euromilhões, ou ganharam assim um prêmio muito grande, muito dinheiro. E um ano depois perderam tudo o que eles ganharam. Isso acontece não porque eles não têm sorte ou porque não sabem gerir o dinheiro. De certa forma, até pode ser um pouco de verdade. Mas o que acontece é que ganharam mais dinheiro do que o sistema deles estava programado para sustentar. O corpo trata isso da única forma que conhece. Devolve o dinheiro ao ponto onde é seguro estar. Enquanto essa crença não for vista, o dinheiro vai continuar a entrar e a sair como se houvesse um buraco no fundo do balde. Calma, mulher, eu sei que deve estar já aqui a pensar: ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Nunca vou conseguir ser rica. Calma, respira comigo. Há uma boa notícia, porque uma crença dessas pode ser desconstruída e chamamos de ressignificação. E funciona em 3 passos simples e práticos. O primeiro passo é identificares a frase exata que gerou essa crença. Não é "eu tenho problema com dinheiro", é a frase concreta. No meu caso, por exemplo, era: não posso ganhar mais dinheiro do que as mulheres da minha família. O segundo passo é reconheceres a intenção positiva que essa crença teve no passado, porque nenhuma crença destas nasce por acaso. Essa crença estava a tentar proteger-te. No meu caso, estava a tentar me manter ligada à minha família, ou seja, a ser leal dentro daquilo que já era conhecido. O terceiro passo é substituir por uma frase nova, mas é uma frase que te dê poder, não que te faça se sentir presa. A minha, por exemplo, ficou assim: eu posso prosperar sem trair ninguém. O meu valor não me separa, só abre caminho para quem vem depois de mim. Ou seja, praticamente eu quebrei um padrão sobre o dinheiro na minha família. E é literalmente com essa estrutura que vamos então trabalhar juntas no final deste vídeo.
Mas antes disso, preciso de te dizer uma coisa e pode ser um pouco difícil de ouvir. Já passaram meses, eventualmente anos, em que te percebeste que este padrão existe. Já choraste com isso, já te queixaste, já disseste que um dia eu trato disso. Só que o padrão continua aí, porque ainda não tiveste a coragem de olhar isso verdadeiramente. Sabes o que isso é? Eu digo isso porque eu também tive de ouvir. Isso é uma escolha. Não estou aqui a dizer que escolhes sofrer. Estou a dizer que enquanto não decidires mudar, a tua inação também é uma decisão. A decisão de ficar onde estás. Eu entendo que é difícil, que há medo, que já te desiludiste muitas vezes, que confiar outra vez parece demasiado arriscado. Entretanto, tu não tens 18 anos, tu tens 30 ou mais. E a partir dos 30 vem uma responsabilidade que não existia antes. Parar de culpar o passado e começar a construir o futuro. O teu passado explica onde estás hoje, mas não justifica continuares lá. A tua mãe teve as ferramentas que teve, a tua avó sobreviveu como pôde. Tu tens acesso a algo que elas não tiveram. Informação, ferramentas e consciência. E consciência sem ação é só mais uma desculpa embelezada. E eu não estou aqui para te fazer sentir-te mal. Estou aqui para te acordar, porque acredito que há uma versão tua que já sabe exatamente o que fazer e que já não quer esperar mais pelo momento certo de tomar a decisão. Então, o que é que vem a seguir? Não amanhã. Não quando estiveres pronta. Hoje, para de tratar o dinheiro como se fosse teu inimigo. O dinheiro não é sujo, não é mau, não é para os outros. O dinheiro é energia e a energia responde ao que sentes por ela. Quando pensas em dinheiro, o que é que sentes primeiro? Ansiedade, vergonha? Repara nisso, sem te julgares. Decisão 2. Identifica a tua frase. Igual a que fizemos agora há pouco. Qual é a frase que te vem à cabeça quando o dinheiro aparece? Ou quando alguém te pergunta quanto é que tu cobras pelo teu serviço? Nomear já é o início de uma mudança. E toma a decisão de procurar apoio real, não só conteúdos da internet. Tu podes ver 1000 vídeos como este, mas há um nível de mudança que só acontece com acompanhamento. Quando alguém consegue enxergar aquilo que tu não consegues ver sozinha. E agora vou dar-te uma ferramenta que nunca partilhei aqui no canal. Vem de uma prática antiga e funciona só com 4 frases. Se ficares até o fim desse vídeo, ainda hoje já vais começar a desconstruir esta crença. Antes de continuarmos, a ferramenta que vamos utilizar hoje é o Ho'oponopono. Eu utilizo muito essa ferramenta e eu pratico o Ho'oponopono desde 2021. Se vocês quiserem, digam-me aqui, mas eu posso contar como é que a minha história começou com o Ho'oponopono. E hoje eu utilizo muito no meu trabalho com mulheres pretas 30+, onde eu ajudo elas a desconstruírem crenças e às vezes até conseguirem abrir o coração para perdoar, para se libertarem das mágoas, das dores que carregam a vida toda. Essa é uma prática antiga baseada numa ideia simples. Tudo o que vives aqui fora tem uma raiz dentro e podemos limpar essa raiz com essas 4 frases. Hoje vamos usar essas 4 frases mais direcionadas ao dinheiro. Então vamos começar a nos posicionar para fazer o nosso exercício de hoje. Para começar, vais te sentar de forma confortável, costas direitas, sem estar encostada. Se tiveres algum problema na coluna, nas costas, tudo bem. Mas se não tiveres, faz o possível de ficar com as costas direitas, os pés assentes no chão. Se puderes estar descalça, melhor. As mãos abertas para cima, sobre as costas. Lembra-te, para cima, as palmas da mão, porque
Isso é um gesto de receber. Estás a te permitir receber o dinheiro na tua vida. Bem posicionada, vai respirando. Fecha os olhos. Inspira. Prende o ar e solta. Inspira mais uma vez. Prende o ar e solta. Bem devagar. Imagina o dinheiro à tua frente, não como notas ou moedas, como uma presença, uma energia. E se isso ajudar-te, podes dar-lhe uma cor. Essa cor está perto de ti ou longe? É pesado ou leve? Sente, receba a sensação. Como te sentes a olhar para essa presença, essa cor, essa energia? Não julgues, só observa. Dentro de ti, internamente, diz assim: sinto muito. Por ter aprendido que havia um limite para mim. Por todas as vezes que te afastei de mim sem saber porquê. Perdoa-me. Por ter acreditado que não merecia mais. Por ter repetido um padrão que não era meu para carregar. Respira. Eu amo-te.
Sim, diz isso ao dinheiro, porque aquilo que não amamos não fica na nossa vida. Inspira. Sou grata. Diz isso. Sou grata. Por cada vez que vieste, por cada oportunidade que trouxeste, e mesmo quando foi difícil. Sempre com os olhos fechados. E ainda com os olhos fechados, vamos voltar aos 3 passos de agora a pouco. Mas agora vamos aplicar a este momento. Identifica a tua frase. A frase que te prende. Diz-la por dentro. Repete para ti mesma essa frase, essa crença sobre dinheiro. E agora, com as mãos em direção ao peito, reconhece a intenção positiva. Essa crença só estava a tentar proteger-te. Agradece-lhe por isso, mesmo que hoje já não precises dela. E agora troca essa mesma crença por uma nova. Diz a tua frase nova. Pode começar assim. A partir de hoje eu posso. Completa com a emoção ou o poder que escolhes sentir a partir de agora. Essa vai ser a tua frase do poder sobre o dinheiro. Sempre que receberes dinheiro, salário, uma oferta, repete essa frase para ti. E agora diz essa frase, essa mesma frase que acabaste de criar em voz alta. Repete 3 vezes. Podes fazer ou podes dizer conforme for mais confortável para ti. Em voz alta, se te sentires confortável. Ou apenas diz para ti mesma.
Quando te sentires pronta, podes abrir os olhos. Acabaste de substituir uma crença antiga por uma nova e mais verdadeira. E agora uma que tu mesma escolheste, que decidiste ressignificar. E cada vez que repetes, fica mais fácil do teu sistema acreditar nessa nova crença. Agora aqui nos comentários, escreve só a tua frase nova, a que acabaste de criar. Um compromisso público, mesmo que pequeno, que pareça insignificante, vale muito mais do que 1000 ações ou 1000 intenções privadas. E daqui a 7 dias, volta aqui e diz-me o que é que mudou na tua relação com o dinheiro esta semana. Hoje foi um vídeo diferente, mais direto, mais frontal. E se em algum momento te sentiste desconfortável, isso é bom. Desconforto é sinal de que algo tocou onde precisava realmente tocar. Partilha este vídeo com uma mulher que conheces, que vive a repetir este ciclo. Subscreve no canal, ativa o sino e escreve nos comentários a tua nova frase de poder que acabaste de criar. Até a próxima quinta.